Vamos lá, galera. Vamos iniciar aqui a correção dos exercícios do capítulo de urbanização brasileira. A gente já terminou o geral. E a gente vai tentar aplicar aqui alguns conhecimentos, alguns assuntos, né, revisar alguns pontos, mas pegando, né, o Brasil como grande exemplo, tá? Primeira questão aqui, uma questão, né, atual da FUVEST, tá bom? Que caiu na FUVEST vestibular 2020. Uma questão bem legal. Vamos lá. No Brasil, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamento de terras. Gente, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui. Vocês lembram de um outro conceito que também é cobrado em prova sobre deslizamento de terra, que inclusive, né, já caiu no Enem, são chamados de movimentos de massa, tá? Então, ó, deslizamentos de terras, escorregamentos ou movimentos de massa referem-se ao mesmo processo, ao mesmo evento, tá? Ao mesmo fenômeno, tá bom? O Instituto de Pesquisa Tecnológica trabalha no levantamento, mapeamento, recuperação e estabilização dessas áreas de risco. Um exemplo deste trabalho foram aqueles executados desde a década de 1970, referentes aos deslizamentos dos morros de Santos e São Vicente, São Paulo, cuja região é acometida há tempos por esses problemas, inclusive com a ocorrência de vítimas fatais. Para investigar os deslizamentos de terra nas áreas serranas tropicais, olha Friburgo aí, ó, áreas serranas tropicais, tá? O Instituto realizou levantamentos topográficos, né, geológicos e geomorfológicos, estudando também a distribuição dos tipos de vegetação existentes e as categorias de ocupação urbana dos morros. Então, gente, o que acontece? Primeira situação, primeira observação que a gente precisa relembrar, revisar. Os deslizamentos de terras, escorregamentos ou movimentos de massa são acontecimentos naturais, só que são agravados pela ação antrópica, pela ação do homem. Existem fatores fundamentais, né, de cunho físico natural que influenciam na questão dos escorregamentos, como, por exemplo, os principais são a declividade do terreno, certo? Então, a gente está falando aí da topografia. Então, áreas, né, de serras, áreas de topografia acidentada, planaltos, né, acidentados, com bastante presença de áreas escarpadas, né, relevo abrupto, são áreas já com um indicativo de deslizamentos, né, devido à ação da gravidade, e também a questão climática, tá? Ou seja, climas, né, bastante úmidos, né, clima tropical úmido, né, que tem médias térmicas bem volumosas e presente ao longo do ano inteiro, mas principalmente concentrado nos meses mais quentes, certo? E além do clima, além do relevo, a vegetação, obviamente, é importante, juntamente com outros, né, fatores geológicos são importantes aí, tá? O tipo de solo, tudo isso influencia, mas principalmente aí os vestibulares querem que vocês entendam as características físico-naturais em termos de relevo e em termos de clima, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, esse fenômeno natural ele é agravado pela ação humana, através do desmatamento, a partir da ocupação de áreas de risco, né, como pés de morro, a infraestrutura, né, da engenharia civil inadequada e principalmente as políticas públicas, né, negligentes, né, em termos de fiscalização, em termos de políticas habitacionais, tá bom? Em termos de prevenção. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. O resultado dessas ações de negligência do poder público, perdas materiais e perdas humanas, tá bom? E aqui no segundo nós temos a representação aqui do gráfico, né, mostrando a interação do homem, mostrando, né, esse processo de ocupação, muitas das vezes irregular. Tá aqui, ó, representação de deslizamento de terra, escorregamento, movimento de massa na região de Santos e São Vicente, tá? Então, olha só, repare que a gente está falando, ó, estrada de terra, né? Olha o desmatamento que deixa o solo exposto, tudo bem? Nós temos a gente pode perceber a inclinação do terreno, tá bom? Beleza? A gente pode perceber isso. Então, o que acontece? A água vai filtrando, né? Ela chega até a rocha,
certo? Isso acelera o processo de separação entre sedimentos e a rocha. Mais a ação da gravidade, nós temos um volume bem significativo que pode ser movimentado. O resultado, como vocês podem perceber aqui embaixo, onde tem casinha, né, tem moradia, tem pessoas, isso pode trazer prejuízos assim irrecuperáveis, como por exemplo a morte, né, de indivíduos, tá bom? Aqui, ó, voltando para a questão. Baseando-se nas informações do texto e na figura, é correto afirmar que as características topográficas, geológicas e geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas ao escorregamento, sendo que estradas de terra minimizam a ocorrência dos deslizamentos. Olha só, é um fenômeno natural, só que ele é agravado pela ação trópica. Então, a construção de estradas, como exemplo de interação do homem, não vai minimizar, vai intensificar a ocorrência de deslizamentos, tá? Então é importante a gente destacar esse ponto. Então não vai minimizar, pelo contrário, vai intensificar o potencial de deslizamentos. A ocorrência de escorregamentos é causada pela ação humana. Primeiro, é um fenômeno natural, mas que esse fenômeno natural é potencializado pela ação antrópica, cuja ocupação de encostas provoca empobrecimento do solo, que acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. Então, o que acontece? O empobrecimento do solo e a fertilidade, embora sejam resultados também de uma ação do homem, sejam aspectos, né, de degradação importantes, né, de serem analisados, não há referência aos movimentos de massa. Tudo bem? Beleza? Não estão diretamente relacionados aos deslizamentos. Vamos lá. O problema da ocupação das encostas e risco de escorregamentos inclui contato entre a rocha e o solo, beleza? Cuja facilidade de deslizamentos aumentará em função da inclinação do terreno. Olha a gravidade aqui funcionando, olha a topografia aqui sendo representada e da maior ocorrência de chuvas. Olha a questão climática. Então, a gente está falando aqui da questão do relevo, né, e das chuvas, beleza? Olha a D. Os deslizamentos de terra fazem parte do conjunto de fenômenos naturais pontuais e incomuns. Pontuais e incomuns na superfície da crosta terrestre, e, portanto, não participam da escultura do relevo continental e modelado? Também participam, né? Tem relação direta. Por exemplo, se a gente pegar um mapa, né, um mapa produzido através de leituras aéreas, através de fotografias aéreas de Friburgo, em 2011, antes e depois da tragédia, a gente pode perceber como o modelado, né, do relevo de Friburgo foi alterado. Olha os escorregamentos são causados em especial pelo fato de o solo tornar-se mais leve do que a rocha subjacente durante as chuvas prolongadas de verão, facilitando seu deslizamento ao longo das encostas pouco ou nada inclinadas. Além dos equívocos apresentados no início da questão, está dizendo o seguinte, ó, rochas pouco ou nada inclinadas. Gente, a gravidade é um fator importantíssimo, tá? Então, quem vai fazer prova do PISM, por exemplo, presta atenção que é um assunto bastante recorrente na prova do PISM, tá? Eu sei que é um concurso, né? Juiz de Fora é uma universidade, né, que muitos alunos procuram, né, pela sua qualidade, até mesmo pela diversidade de cursos, pela própria localização geográfica, né? Então, ó, presta bastante atenção aí. Eu fui mal educado, eu não perguntei para vocês o que vocês marcaram de gabarito, mas deu para entender a questão? Deu para entender, gente? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 2, tá? Questão 2. Essa música aqui, né, do grupo Rapa, de autoria de alguns poetas aí extremamente importantes, com letras de bastante teor crítico social, Rodo Cotidiano, ele já esteve presente e continua presente, eu te garanto que vai aparecer novamente, em várias questões de temáticas variadas ligadas principalmente à realidade econômica dos espaços urbanos. É uma música bem legal, que dá para fazer bastante reflexão e pode ser exemplo, né, pode ser utilizada para introduzir questões temáticas variadas, tá bom? Obviamente que eu vou tentar dar uma interpretada aqui sobre alguns versos, né, da letra da música, ao olhar da geografia a partir da minha interpretação, tá?
Eu não estou tendo a pretensão aqui de tentar, né, apresentar para vocês a totalidade daquilo que os autores da música quiseram trazer em cada palavra, em cada verso, tá bom? Então aqui, ó, vou interpretar da minha forma, né, da forma que eu entendi, pegando, né, aquilo que pode ser cobrado numa prova de geografia. A ideia lá comia solto. Quando a gente fala de ideia, a gente fala de pensamento, né? A gente fala de conversas, de diálogo. Então, quando a gente fala comia solta, é porque você tinha muita conversa, muito diálogo. Então, você pensa numa efervescência, né, social, você pensa em muitas pessoas, você pensa numa área de densidade demográfica bem elevada, de junção de pessoas, né, um momento local ali de grande fluxo, né, demográfico, tá bom? Uma área central, uma área comercial, né, uma área onde você tem entroncamento de transporte público, beleza? Subir a manga amarrotada social. Então, quando você fala subir a manga, é que você está sentindo calor, né? Amarrotada social está fazendo referência aqui, ó, ao trabalho, né? A roupa indo para o trabalho, calor, né? No calor alumínio não tinha caneta nem papel, uma ideia fugia. Quando eu falo calor alumínio, a gente pode fazer relação não somente aos espaços, né, restritos de espaços urbanos, como, por exemplo, trens, né, metrôs, onde a densidade demográfica, né, assim, a relação metro quadrado né, por indivíduo é algo assim muito baixo, né, pela questão, né, de né, muito lotado, né, os transportes públicos, e também a gente pode fazer uma relação um pouco maior falando sobre o fenômeno das ilhas de calor nos centros urbanos. Né? Quando a gente pega e vê, analisa as médias térmicas nas áreas centrais, as médias térmicas são muito mais elevadas que nas áreas periféricas. Isso se deve a vários fatores, né? Como a maior presença de superfície que absorvem calor, como concreto, asfalto, a menor presença de áreas verdes, né? A menor presença de água, né? De recursos hídricos, a grande poluição, a verticalização que dificulta a circulação atmosférica, né? Então, vários fatores, certo? Então, formas de minimizar isso através de reformas urbanas, com arborismo, né, com telhados verdes, jardins verticais, parques, com lagos artificiais, que servem inclusive para a prática de esporte, né, para questões culturais, né, para ter um local ali de escape dessa agitação urbana. É muito comum, né, uma grande área urbana ter um parque ali no coração, através desses vários fatores, inclusive para minimizar um pouco, né, a presença de vegetação, sequestro de carbono. Lembre-se que a vegetação, né, também garante evapotranspiração. Lembre-se que a vegetação e a água também são fatores de equilíbrio térmico. Tudo bem? Beleza? Quando a gente fala do rodo cotidiano, vamos dar um rodo aí. Então a gente pode fazer relação de um caminho a percorrido, né? Dar uma volta, tá? Cotidiano diariamente, mas também pode estar fazendo referência, tá? A estrutura de transporte, como por exemplo o Rodoanel em São Paulo, tá bom? Faz referência, né, à estrutura de transporte, tá certo? Então a gente pode fazer essas analogias assim. O espaço é curto, é quase um curral, né? Então, as ruas apertadas, o trem, o metrô, o ônibus, tá? Na mochila amassada, uma quentinha abafada. Então, a mochila amassada, muita gente, muito aperto, né? Quentinha abafada, fazendo referência à comida, né? Trabalhador, certo? Alimentação que ele leva de casa. Meu troco é pouco, é quase nada, fazendo referência a um transporte coletivo que, além de ruim, em termos de qualidade de serviço, é muito caro. Então, ó, o troco é pouco, é quase nada, significa que o valor da passagem é muito elevado. Lembre-se que os estopins para as manifestações aqui no Brasil de 2013, também influenciadas, né, pelos movimentos da Primavera Árabe, foi justamente o aumento do preço das passagens, que começou em São Paulo e virou um efeito dominó, né, em outras capitais, em outras cidades de médio e de pequeno porte. E, obviamente, né, avançando sobre outras críticas em termos de saúde, né, em termos de corrupção, entre várias outras temáticas aí, tá bom? Não se anda por onde gosta, tudo bem? Então tá fazendo referência, cara, eu não tô passeando, não estou escolhendo isso, né? Então a questão do trajeto, a migração pendular, né, o caminho casa, trabalho, trabalho, casa, casa, estudo, estudo, casa, tudo bem? Tão forte, tão característica uma região metropolitana, pegando ali, né, a metrópole principal, a área que polariza, que influencia, né, que atrai, que oferta os principais bens e serviços urbanos,
como principal destino, né, dessa população. Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta, ela some lá no ralo de gente, né? O Rio de Janeiro é conhecido como a cidade dos túneis, devido à topografia tão típica, né? E ao mesmo tempo a adaptação, a modelagem, né? As mudanças, né, no relevo para atender às necessidades do crescimento da cidade, muitas das vezes pautadas na lógica econômica, né, comercial. Então nós temos muitos túneis, né? Então o Rio de Janeiro é conhecido como a cidade dos túneis, né, fazendo a relação ralo de gente, né? Ali as pessoas somem, né, onde o metrô, o trem, né, avança. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central. Primeiro, sou mais um, né? Isso está mostrando, né, assim, a não identidade, ou seja, sou apenas mais um, né? Ou seja, como que a gente pode usar as palavras, né, corretas aqui? O anonimato, né, que a gente pode usar, um número absurdo de pessoas, né? Tá ali todos os dias, você não conhece, é muita gente. E Brasil da Central está fazendo referência à Central do Brasil. É uma área de grande trocamento aí, de grande importância, inclusive política, né? Onde nós temos ali pessoas fazendo o seu trajeto diário, né, pegando mais de uma condução para chegar ao trabalho, para voltar para casa. Da minhoca de metal que corta as ruas da minhoca de metal, fazendo referência ao trem ou metrô. Tá legal? Como um Concorde apressado, cheio de força, voa mais pesado que o ar. É o avião do trabalhador. Então, como um Concorde apressado, né, o avião do trabalhador é o metrô, é o trem, tá certo? Então repare como essa letra da música, né, dessa música, ela pode ser base de referência ou de interpretação para várias questões, para várias temáticas, tá? A cidade alternativa que melhor explicita a relação com o espaço urbano, que melhor explicita, certo? Vamos lá, vamos marcar aqui. A música do grupo Rapa fala do irmão que migrou para o Planalto Central para trabalhar como operário e que leva em sua mochila seu almoço, seu almoço na marmita. O que acontece? A gente aqui não está falando, por exemplo, de uma migração do êxodo rural, né? Quando fala, assim, muito típica, né, da realidade da urbanização brasileira. A migração que se destaca no texto é a migração pendular, tudo bem? Certo? Essa migração de curto espaço. Em momento não está falando sobre o migrante que foi, né, em busca de um sonho, de melhores condições de vida, de emprego, de trabalho, né, na capital brasileira, planejada, né, em termos teóricos ali, que atraiu muito, né, a população. No primeiro momento, os trabalhadores, né, principalmente nordestinos, apelidados de candangos, e depois a gente pode perceber a segregação socioespacial que caracteriza essa área, né? Região de Brasília, com o IDH o maior do Brasil, concentração, né, a maior concentração de área verde por metro quadrado do Brasil, né, maior percentual de acesso à internet e tal, em termos percentuais, e por outro lado a gente consegue perceber o entorno de Brasília, onde a segregação é tão forte em termos de políticas públicas negligentes, em termos de violência, prostituição infantil, drogas, assassinatos, né? A letra não destaca essa contradição que também é bem presente nas provas de vestibular, tá bom? Representando Brasília e seu entorno a partir de um olhar histórico. A letra aborda o crescimento regional, a partir da construção da lata, de lata, que serve de moradias aos pobres, que andam por onde não gostam. Então, a questão da lata de metal está fazendo referência à estrutura, né, dos trens, do metrô, tá bom? A letra apresenta uma crítica que denota o anonimato em que as pessoas estão sujeitas na periferia dos grandes centros urbanos. Sou mais um no Brasil da Central. Cujo calor emana das grandes construções, né? Calor alumínio, ilhas de calor, apesar da grandiosidade, representam pequenos espaços de confinamentos humanos, né? Principalmente em áreas de grande adensamento populacional, como áreas de comércio popular, né? Áreas de grande oferta de serviços, né? Áreas, né, de pontos de ônibus, pontos de metrô, centrais, né, de metrô, de trem, né? E os próprios meios de condução, uma estrutura bem caótica aí. A letra canta as melhorias sociais sentidas entre as classes mais populares do Brasil, cujos trabalhadores podem agora viajar de avião, como Concorde, avião que é elevada velocidade. Primeiro, está mostrando nada das melhorias, né? Está mostrando problemas socioeconômicos,
né, do Brasil. A segregação, a desigualdade. Segundo, o avião ali fazendo referência, né, Concorde, ao avião do trabalhador, no caso é o trem, é o metrô, né? A música retrata a dinâmica social dos trabalhadores que deslocam de metrôs e trens, mas que, graças ao crescimento econômico no país, podem desfrutar de suas férias viajando de avião. De novo, o avião, fazendo referência aqui ao trem e ao metrô. E não é férias, não se anda por onde gosta. Rodo cotidiano, migração pendular. Tudo bem? Então, o que a gente pode perceber aí? Então, nosso gabarito aqui C. Meus amores, alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo tranquilo?